Esta programação tem o apoio de Marmitaria Espaço Sabor, Planeta Cor, ACE, Associação Comercial Empresarial de Pinhal, Verdurão Hortifruti, Restaurante Brasileirinho, Unipinhal. E o Pinhal em Pauta de hoje está recebendo aqui em nossos estúdios Marcos Barberino, que é diretor de serviços urbanos aqui de Espírito Santo do Pinhal. Tudo bem, Marcos? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Estamos às ordens aí para esclarecer aí a população, tirar as dúvidas. Estou à disposição. E o programa de hoje, gente, nós vamos abordar esse assunto que todo começo de ano a gente sabe que são muitas chuvas pelo Brasil todo. E nós sabemos que muitas cidades aí do Brasil são castigadas por conta dessas pancadas de chuvas. E hoje nós vamos falar sobre tudo o que a chuva trouxe aqui para a cidade, algumas orientações com a pessoa que está à frente disso, juntamente com a Defesa Civil. Marcos, vamos começar pelo básico, né? A gente já sabe que janeiro é um mês chuvoso. O que o departamento já faz para tentar prever algum tipo de ação da chuva? Boa tarde, Rafa. Então, esse trabalho ele é executado pelo Departamento de Serviços Urbanos, Departamento de Obras e Agricultura, com a supervisão da Defesa Civil, né? Que aí a gente tem o Joaquim Leme, que é o coordenador operacional da Defesa Civil, e nesse último mês agora, segundo informações aí do CEMADEM, a gente teve um acumulado de 640 milímetros de chuva entre dezembro e janeiro. Gente, né? Isso é muita água, né? É muita água. Então a gente teve 2 ocorrências aí graves na cidade, que foi no final de novembro para dezembro, e agora semana passada também que a gente teve ocorrência aí de quedas de árvore devido às fortes chuvas. A Defesa Civil está constituída aqui, Rafa, e assim, ela está composta pelos diretores municipais, que a nossa cidade ela é uma cidade que, graças a Deus, ela tem as ocorrências fortes, mas ela entra na normalidade muito rápido, né? Então a gente não sofre aí com deslizamentos graves de terra, desabamentos, enfim, as ocorrências que tem, na maioria das vezes, é queda de árvore, o solo está muito encharcado e o peso da árvore termina caindo, né? Então o que a gente orienta a população, né? Viu a ocorrência, liga 153, que é a Guarda Municipal. Em breve vai estar disponível 199 também, que é o telefone nacional da Defesa Civil. E então a gente não, como a cidade ela entra numa normalidade muito rápida, a gente não tem essa necessidade de ter um quadro de funcionários da Defesa Civil. Entendi. Né? Então usam as mesmas pessoas que já estão inseridas. Exatamente. As ocorrências acontecem, a Guarda Municipal é a primeira a sair a campo, ela sai a campo, informa o coordenador operacional, faz o mapeamento, informa o coordenador informa os departamentos responsáveis. E automaticamente a gente já tem um grupo aí de funcionários que cada um já sabe o que tem que fazer. Então por isso que tá sendo até rápido as intervenções aí, né? Você citou aí sobre alguns pontos que foram danificados por conta da chuva. Depois da quase véspera de Natal, que teve uma forte chuva aqui na cidade também, que castigou muito a cidade, inclusive. Recentemente também teve uma chuva. Você tem mais ou menos um levantamento de quantas árvores, quantos pontos foram atingidos gravemente, assim? Naquele primeiro incidente aí no final de novembro, a gente teve 14 árvores caídas na cidade, né? E isso foi por volta de 4h30 da tarde. Às 5h30 a gente já estava com a equipe reunida, 10 horas da noite a gente já estava com todos os pontos resolvidos e as vias desobstruídas e os materiais recolhidos, né? E é bom sempre lembrar, que eu lembro que eu vi alguma notícia sobre isso, choveu em 1 hora, o que era para chover uma semana inteira. Choveu em 1 hora, o que era para chover numa semana inteira. Gente, é muita água, a gente não... Assim, a gente não espera, né? Mas é uma coisa que a Defesa Civil ela já alerta. Ela alerta e assim, a gente só tem que se preparar para agir, né? Então a gente está com planejamento agora também com o Departamento de Obras, da gente criar uma equipe para fazer a operação ralo limpo, né, que seria os bueiros, né? Então a gente identificar esses bueiros da cidade, sair com uma equipe fazendo essa prevenção. Isso daí já está
alinhado para começar agora já nos próximos dias, né, junto com o diretor, com o Paulo Costa. E voltando lá na informação, na última quinta-feira também a gente teve problemas sérios na cidade, então foram 4 árvores que caíram na cidade também que a gente resolveu rápido, né, a situação. Sim. Agora você falou do Paulo, o Paulo que é de obra, gente. Então porque os departamentos, eles são meio que coligados, vamos dizer assim, né? Porque esses tipos de serviços emergenciais, eles precisam de ajuda de todos os departamentos. E a nossa equipe de atuação, ela é composta pelo Departamento de Serviços Urbanos, Obras e Agricultura, né? Então é meio que que tem unificado. Um precisa do outro ali, porque um tem um maquinário que o outro não tem, de repente, né? Tem aqueles favores ali. E falando assim, eu sei que é departamento de obra, né, essa questão, mas lá que tem vídeos rolando aí na internet, lá do córrego Maria Joaquina, que mais uma vez ele encheu de água, não foi como as primeiras vezes, depois dos desassoreamentos que fizeram, mas o que a prefeitura está fazendo aí para tentar amenizar esse impacto das chuvas, exclusivamente ali naquele ponto que sai ali do lago e vai até a Pialense? Ali, Rafa, o que aconteceu ali foi único e exclusivamente o reflexo de estar um local em obras, né? Você pode ver que a gente não teve, em outros pontos que já foi limpo, foi desassoreado, a gente não teve tanto impacto, né? Uhum. Então ali, eu creio que o departamento de obras aí, com a empresa, em breve vai estar liberando aquele espaço, vai estar tudo dentro de uma normalidade, justamente para que... E foi justamente também o local que não foi feita a dragagem, porque está fazendo a obra está em andamento, né? Está fazendo a limpeza, né? Para quem não entende, isso, a dragagem é a limpeza. Então eu creio que ali a obra estando liberada, o departamento de obras vai atuar e também a gente já não vai ter tanto problema ali, né? Não, porque realmente, não, é assim, é que a população, ela quer uma resposta, né? Porque, pô, é difícil. Tivemos também um caso que caiu um ponto de ônibus, né? Em frente à Pialense. Foi, mas o ponto de ônibus... 2. O ponto de ônibus ali já não é... A responsabilidade ali é da empreiteira que está executando não foi... Mas não, não é responsabilidade da prefeitura, né? Mas as pessoas perguntam pra gente... Mas a gente também já atuou rápido ali, sim. O pessoal do trânsito da Guarda Municipal já fez a sinalização e creio também que o Departamento de Obras e Planejamento Urbano já deve ter tomado aí as medidas com a empreiteira responsável. Não, a gente sabe que a chuva, ela vem, e não é uma coisa que a gente espera, por mais que tenha lá o cronograma de climático, vamos dizer assim, a pessoa sabe, vai chover bem, só que às vezes sai um pouco do controle. O vento que deu, nossa, de casa a gente escutava, realmente foi muito forte, muito forte. E com essa quantidade, né, enorme de chuva, muita coisa acontece. O mato cresce muito rápido. As pessoas não entendem, mas o mato, qualquer chuvinha que der, o mato, onde você vê só terra, do nada aparece mato. E os serviços urbanos em relação a essas coisas? Qual que está sendo a maior dificuldade de lidar com o mês de janeiro e também com a demanda que a cidade precisa dos serviços urbanos? A maior dificuldade que a gente está tendo agora no mês de janeiro é as chuvas, né? Choveu, eu não consigo trabalhar, choveu, a gente não consegue trocar lâmpada, a gente não consegue roçar. Então, para falar para a população que aí a gente já fez uma licitação, né, que a gente vai estar com uma equipe de roçagem terceirizada por 1 ano agora, que já deve estar iniciando nos próximos dias, e torcer para não chover. E nessa questão do mato, esse pessoal terceirizado, eles vão ficar responsável pelas áreas verdes municipais, pelos rios, são 12 quilômetros de rio na cidade, rios e córregos, só que aí se você multiplica, né, porque são os dois lados da margem, a gente vai aí para quase 30, são 16 quilômetros de rio, nós vamos para 32 quilômetros de rios, são 45 praças, nossa, vai ter trabalho, 32 terrenos públicos municipais. Então, esse pessoal veio para agregar com a gente, junto com a equipe de servidores concursados da prefeitura. Uhum. Então, o tempo dando essa estiada, a gente conseguindo trabalhar direitinho, eu creio que em 15 dias eu consigo colocar a cidade dentro de uma normalidade na questão do mato. Outra coisa importante também, a partir da semana que vem a gente já tem uma capinadeira mecanizada, né, que vai estar à disposição aí do departamento, um investimento que a gente fez aí de R$150 mil, que é para quê? Capinação de meio fio, limpeza de calçada, aquelas ruas de paralelepípedo que antigamente o pessoal fazia no ferrinho, a gente não vai mais precisar fazer isso. Nossa senhora, ralem. E ganha tempo, né? E ganha tempo. E um serviço que até nos dias chuvosos, não lógico, chuva forte,
como o trator ele é todo fechado, é um serviço que não para, né? Então a gente não vai mais ver na Washington Luiz aquele monte de gente, 10, 15 pessoas com a enxada na mão limpando a... Vai ser um trabalho mecanizado, mais rápido e mais ágil. E talvez ali com um resultado até melhor. Melhor, porque só roçar do jeito que é feito hoje com a questão aí de roçadeira não resolve, né? Então a gente solicitou, a prefeita deu essa autonomia pra gente, a gente comprou esse equipamento que vai ficar aí para... As pessoas perguntam às vezes, Marcos, em relação a mato, mas por que não pode jogar veneno em matos, assim, de praça pública? Veneno, o Roundup, que seria a capina química, né? A gente tem uma determinação do Ministério Público. Que é importante a gente deixar isso claro, que as pessoas falam, é só acabar com o mato, não é assim. Infelizmente tem uma recomendação do MP aí que a gente não pode estar usando capina química na cidade. Né? Porque a gente imagina, porque tem cachorro de rua, tem gato de rua, vai lá e come o matinho dele lá. Justamente. Aí morre o gato, morre o cachorro. Você também tem a questão dos rios, né, por exemplo. Tem as crianças que vão brincar, entendeu? No dia de hoje a gente iniciou a limpeza da Romualdo Souza Brito, mas é um lugar também que você não pode fazer capina química porque você pode contaminar o leito do rio, né? Então é uma determinação do Ministério Público. Então, infelizmente, a manutenção ela tem que ser feita. E quando tem um período de chuva muito forte, como está tendo, e às vezes não é só chuva forte, é a constância da chuva, que faz com que os matos floresçam de uma tal maneira que fica até difícil o controle, né, Marcos? E assim, deixar claro aí que agora, o tempo dando uma estiada, a gente com essas equipes aí de prontidão, são mais 6 funcionários nessa empresa terceirizada durante um ano, né? Essa licitação ela foi feita por um ano. E com a capinadeira a gente coloca a cidade numa normalidade aí dentro de 15, 20 dias a gente consegue manter a cidade. Aí você tem todo um cronograma que vai ser repetido mensalmente, né? Então você vai atacar todos os pontos da cidade mensalmente, não ficando nenhum um lugar mais crítico. Aí você falou de pontos da cidade, a gente já começa a levar um pouquinho para coleta de lixo, para coleta de bens inservíveis que vocês fazem. Como que a pessoa consegue ficar sabendo para ela se adequar ali e colocar o seu material, o resto de jardinagem, alguma coisa assim fora, no tempo que vocês estarão passando naquela vila ou naquele bairro? Então, tem um calendário que está chegando agora nos próximos dias nas casas das pessoas, né, de todas as residências. Também vai ser distribuído nas escolas, né, para as crianças também poderem levar para casa. E está disponível no site da prefeitura, né, nas redes sociais da prefeitura. A maior dificuldade que a gente tem hoje assim, o calendário ele não é respeitado aqui em Espírito Santo do Pinhal, né? Então, as pessoas, a gente está tentando manter em ordem esse calendário, e como eu te disse, né, o mês de janeiro já deu uma bagunçada por causa da chuva, a gente não consegue trabalhar. Então esse trabalho, os bairros mais críticos, a gente vai voltar naquele esquema dos mutirões, né, de sábado. E a dificuldade que a gente tem é essa, né? Por exemplo, a gente está limpando hoje o Largo São João, se você for lá no Monte Alegre, que já passou, tem coisa jogada na rua, que a gente pede aí... também falta um pouquinho de compreensão. E ajuda, né? Porque é um trabalho em conjunto. População e a prefeitura, né? Porque não adianta o caminhão passar hoje e amanhã você colocar o negócio. Exatamente. E aí, você, às vezes, a gente não consegue, por exemplo, não é certo também a gente tirar do cronograma que está para voltar no bairro que a gente já passou e prejudicando quem está na data certa, né? Entendi. Então a gente pede essa colaboração da população, porque infelizmente isso é um problema crônico aqui da cidade. Gente, como vocês devem imaginar, os serviços urbanos, assim como alguns outros departamentos, estarão direto aqui conosco para falar sobre tudo, porque são muitas coisas que os departamentos eles fazem, as ações deles durante a cidade, tem até a troca de luz. Como que faz para a pessoa, de repente, viu lá um poste queimado? Outro problema que a gente está tendo com a chuva, né? A gente tem um parque de iluminação muito velho, muito antigo. Esse ano vai ser feito um investimento aí através do governo do estado em alguns pontos da cidade para iluminação em LED, né? E o que a gente pede? Que a população use os canais oficiais da prefeitura, né? Que é o 36519686, o telefone do Departamento de Serviços Urbanos, o site da prefeitura ou a ouvidoria municipal, né? Também a gente colocou uma equipe na rua agora que de segunda, quarta e sexta é feita uma vistoria
identificando esses postes que estão queimados, então é feita a identificação, gerada a ordem de serviço, que a gente chama dentro da manutenção corretiva, né? Então, fora a pessoa tá ligando, então agora de segunda, quarta e sexta a gente tem o pessoal também, 2 equipes na rua, né, com 4 funcionários rodando a cidade. Fazendo a rota ali de todas as ruas. Fazendo a rota e identificando esses pontos. E a gente tá fazendo por bairro isso, né? Então a gente fecha um bairro que eu acho que é muito mais, em vez de você rodar a cidade inteira, então a gente pega um exemplo lá, vai no Hélio Leite, você identifica todos os postes ali que estão queimados, já confere se não tem algum chamado no departamento por esse endereço e é feita essa troca. Também a gente pede aí para a população ter um pouquinho de paciência que a gente vai conseguir colocar em ordem, né? Esse começo de janeiro, na questão da roçagem, na questão da iluminação pública com as chuvas, que o problema atrapalhou bastante. O problema das pessoas sempre vai ser importante para elas, né? Então a pessoa não consegue entender. E a gente entende também que lógico, com certeza. Que a população eu pago meu imposto, tem que fazer. Gente, lembrando que Pinhal em Pauta é um programa justamente para isso. Então a gente vai vir mostrar para vocês o que está sendo feito, para vocês também que queiram fazer algum pedido, tem alguma demanda, mandem para a gente aqui também no Catacoió, que a gente entre em contato com os departamentos, com a prefeitura, e a gente vai resolver junto com vocês aí toda essa questão. Falando em questão da luz mais uma vez, ô Marcos, eu vou fazer uma pergunta totalmente, não sei se eu estou sendo tão, sei lá, não tem algum tipo de sensor que vocês consigam colocar no poste para saber se tem luz queimada ou não? Isso não existe, sei, né? Então, tô perguntando, porque a gente, esse equipamento... O mundo tão tecnológico que a gente vive hoje, né? Não existe. O que a gente tem que fazer... geralmente o poste, quando ele não está aceso, muitas vezes não é a lâmpada, né? Às vezes é um problema no relé, é um problema no reator. Entendi. Então, quando muitas vezes a pessoa fala tem uma lâmpada queimada, não quer dizer que é, sei lá, trocar a lâmpada. Entendi. Então é por isso que como a gente não tem como ter em tempo real essas lâmpadas que vão queimando, a gente montou essas equipes para ir a campo no período noturno, identificar o problema e a gente responder mais rápido. É uma forma, talvez logo vai ter essa questão aí, porque hoje tem aquela questão, o sensor, né, que assim que o sol começa a baixar, as luzes já começam a... Às vezes também, deixar claro para a população que assim, tem lâmpadas, por exemplo, você passa na Robert Kennedy, então começou a escurecer, você vai ver que uma parte das lâmpadas estão acesas e outras não. Esses relés, eles não são automatizados, eles não têm, cada um trabalha entende de um jeito, então... Eles não são interligados. Não são interligados, então cada poste é um sistema, né? Então, creio que agora com esse avanço aí dos postes em LED que a gente vai fazer na cidade... Já ameniza bastante. A gente vai diminuir bastante a questão aí da... Porque o LED, ele é mais caro, mas além dele iluminar mais, ele é mais resistente e a vida útil dele é maior. A vida útil dele é maior e a gente diminui também a questão do que a gente paga para a companhia. Ela ilumina mais, gasta menos, é uma coisa assim que anda... Junto. Não é... E aí a gente vai diminuir aquele valor que a gente paga de iluminação pública para a companhia, podendo fazer outros investimentos, né? Marcos, a gente sabe que o Departamento de Serviços Urbanos é um dos mais requisitados aí pela população. Qual que é? Explica um pouquinho para quem está nos assistindo quais são as funções compatíveis e quais são as atividades que o departamento faz na cidade. O nosso departamento ele é um departamento bem vasto, né? Então, são os lagos municipais, os cemitérios municipais, iluminação pública, coleta de lixo, poda de árvore e todas essas atribuições estão dentro da nossa pasta. Dentro da pasta. Além dos serviços emergenciais. E a iluminação pública também. Além dos serviços emergenciais, que infelizmente acontece, a gente sabe. Então são esses vamos colocar os itens que a pessoa que quiser ir atrás. Tô com mato alto aqui na pracinha, serviços urbanos. Eu tô com uma luz queimada, serviços urbanos. Porque tem que saber essa diferenciação, né? Lagos municipais, serviços urbanos, cemitérios e velórios municipais, serviços urbanos. Vocês estão... Coleta de lixo doméstico, serviços urbanos. Lembrando que a coleta seletiva, ela é de responsabilidade do Departamento de Meio Ambiente. Muita gente liga lá no departamento, solicitando calendário, ou para fazer uma reclamação, ou para pedir uma informação. A coleta seletiva é do Departamento de Serviços... do Departamento de Meio Ambiente, e a coleta de lixo doméstico do Departamento de Serviços Urbanos. E falando em coleta, Marcos, agora
a coleta de resíduos domésticos está sendo à noite. Como que está essa questão? A população já conseguiu se enquadrar, já está respeitando os horários? Olha, eu acho que daí foi uma medida excelente, né? A maioria das cidades usam a coleta noturna e você evita trânsito, você já amanhece com a cidade limpa, você ganha produtividade dos funcionários, né? E graças a Deus a população entendeu bem. Geralmente, o que mais tem de reclamação no departamento pós-coleta, por exemplo, o caminhão passou de domingo para segunda, a gente tem a reclamação, passou na minha rua, não pegou o lixo. Aí você questiona, mas não pegou só o seu? Ou foi da rua inteira? Não pegou só o meu. Então, a gente já teve relatos aí até de eu estar junto para ver o que estava acontecendo, e muita coisa que acontece é assim, o caminhão passa a noite, a pessoa não põe, ela põe no outro dia. E fala que o caminhão não pegou, mas aí não pegou o da rua inteira, ficou só o dela ali. Então a gente pede essa colaboração, né? Que a população coloque o lixo. Tem algum lugar também que a pessoa possa entrar para saber que hora que começa na rua dela ali, ou no bairro também? Ou ainda a partir das 22 horas, né? Então, como é um trajeto, né? A partir de 22 horas. Então a gente pede aí que a população coloque o lixo aí. Então você sabe, por exemplo, que vai passar na sua rua de terça e quinta, um exemplo. De domingo para segunda, terça para quarta e de quinta para sexta. De quinta para sexta. Vai passar de quinta para sexta. Já sabe que vai passar. Na verdade na sexta-feira, né? Já coloca. Não, quinta para sexta. Né? De quinta para sexta, mas assim, das 10 horas até... Das 10 às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Então chegou em casa, cara, coloca o seu lixinho lá, já na quinta-feira, para não correr esse risco de ficar com o seu lixo na sua casa ou ficar lá fora também sujar e depois falar que não foi coletado. E aí gera um transtorno tremendo, né? Porque aí fica o lixo, aí o cachorro rasga, e aí depois a gente tem que pôr E um problema que a gente está tendo também nessa questão, assim, como algumas pessoas ainda insistem em não colaborar, no outro dia gera um custo maior para a prefeitura, porque no outro dia a gente tem que sair com outro caminhão. Então você tem a coleta noturna, só que aí você não vai deixar vários pontos da cidade com lixo. Então você vai mapeando essas reclamações e você tem que pôr um caminhão no outro dia para fazer essa coleta aí. Entendi. É aquilo que a gente fala, né? Eu acho que todo mundo trabalhando junto a gente consegue, porque é o dinheiro nosso que está indo embora. Você está pagando um serviço que já está sendo feito e está tendo que pagar de novo para fazer. É a mesma coisa. Lembrando que isso daí é uma minoria da população. Sim, claro. Tá? A maioria da população, eles nos ajudam e foi alvo de muita... O pessoal avaliou muito bem essa atitude de mudar a coleta do dia para a noite. Né? Que para todo mundo é melhor. Imagina você sair 7 horas da manhã para ir trabalhar, não falando mal, mas assim, o caminhão tem que ir devagar, que os meninos eles vão a pé, pegando lixo para colocar, gera o trânsito. Por exemplo, no centro da cidade de manhã cedo, você gera um caos, né? Gera um caos. De trânsito. Quando chove já gera um caos, porque olha, nessa cidade. Mas enfim, gente, vocês viram que o departamento de serviços urbanos, ele é muito extenso e com certeza o Marcos vai estar aqui com a gente para falar de mais detalhes, de mais serviços exercidos na cidade, como por exemplo os lagos municipais, também temos aí os velórios, né, cemitérios, a reforma do velório do cemitério municipal Parque das Acácias, né, que a gente já iniciou nessa primeira fase com recurso próprio do departamento e a segunda fase com recurso do governo federal, que foi destinado para a cidade, e que depois de 40 anos aí, se Deus quiser, a gente vai colocar para funcionar. Para funcionar. Inclusive, foi bacana você levantar essa questão da reforma que vocês estão fazendo e essa parceria entre Prefeitura e Catacoel TV, que nós estamos aqui também para mostrar para a população o que tem que ser feito, o que também tem que ser cobrado, entendeu? Então nós estamos fazendo esse elo e a gente vai fazer matérias lá, o dia que a gente conversa certinho para a gente ir lá fazer, mostrar para a população o que está sendo feito e levar até a população o que a prefeitura e seus departamentos estão fazendo e, em contrapartida, levar até vocês a demanda da população para que isso possa ser resolvido da melhor forma possível. Marcos, mais uma vez, eu agradeço aqui a sua presença no nosso programa Pinhal em Pauta, que esse é o intuito do nosso programa, mostrar para vocês algumas demandas que chegam para a gente e vocês explicarem para a população certinho as demandas que estão sendo feitas. Eu agradeço, Rafa, agradeço aos telespectadores do Pinhal em Pauta e reforçar mais uma vez, qualquer demanda referente ao Departamento de Serviços Urbanos, iluminação, limpeza,
coleta de lixo, por favor, usar os canais oficiais da prefeitura, né? O site da prefeitura, a ouvidoria municipal, o telefone do Departamento de Serviços Urbanos, mais uma vez eu vou deixar aqui, que é o 36519686, e a gente vai chegar em todos os locais aí. Logo, logo a cidade vai estar engrenada, mas para isso a prefeitura também precisa da colaboração da população. Marcos, obrigado, viu? Obrigado, Rafa. E o Pinhal em Pauta vai ficando por aqui. Em breve teremos outros diretores para falar de seus departamentos no nosso programa.